bom? Olá, pessoal. Viemos aqui para mais um vídeo do nosso Sala de Espera. Nem só de psiquiatria e assuntos técnicos vive esse canal, essa não é a proposta. Então eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que essa semana tá super atual. No último final de semana aconteceu a premiação do Oscar. E eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram lá, né? Tivemos aí uma primeira premiação brasileira. Mas antes de falar disso, queria falar um pouquinho sobre aquele filme que ganhou, aliás, a atriz que ganhou o Oscar de melhor atriz do filme A Nora. Ela fez um discurso, não sei se vocês viram, falando sobre... bom, o tema do filme, né, no filme ela é uma stripper nos Estados Unidos, e no discurso dela, quando ela recebeu o Oscar, ela primeiro prestou uma homenagem ao que vou falar em inglês e depois tentar traduzir um pouquinho melhor, mas Sex Work Community, ou Sex Workers Community, ou seja, a comunidade de profissionais do sexo. Sim, isso aconteceu e infelizmente, talvez, espero que alguns de vocês estejam chocados com isso, mas infelizmente não tantas pessoas quanto a gente gostaria hoje em dia vão ficar chocadas com isso. Sim, ela prestou homenagem, ela quis honrar a comunidade de profissionais do sexo. Isso deveria chocar as pessoas. Primeiro, esse não é um trabalho, ele não deveria ser honrado de forma alguma. De novo, isso é uma coisa que eu falo bastante nas minhas redes e que eu queria trazer aqui de novo. A gente vive num tempo de relativismo moral que é absolutamente danoso. Em primeiro lugar, óbvio, né, as profissionais do sexo ou os profissionais do sexo estão conduzindo a vida deles de forma errada. Isso deveria ser consenso. Qualquer pessoa deveria defender essa ideia de que isso é errado, não se vende o próprio corpo, isso é absolutamente errado, e só o fato da gente ter que dizer isso hoje em dia é assustador. Isso é errado, é degradante, é humilhante. Então, isso tudo, todas essas ideias vêm de valores. A gente nunca deveria ter valores que fossem compatíveis com uma vida dessa forma. Ser um profissional do sexo deveria ser algo visto como ruim, como problemático, como algo muito triste na vida de uma pessoa e que essa pessoa definitivamente precisa de ajuda. Hoje o relativismo moral foi tão aprofundado, foi tão enraizado na nossa sociedade que as pessoas simplesmente estão abandonando qualquer tipo de valor, qualquer tipo de moral que existia na vida delas e flexibilizando a tal ponto em que isso é visto como lugar comum e isso é visto como algo que tem que ser honrado. Isso é extremamente problemático, isso é um reflexo de uma sociedade muito, muito, muito doente. Os nossos valores, ou aquilo que a gente sabe que é certo e que é errado, isso só deveria ser suficiente para se ter uma ideia muito clara e muito assim, concreta a respeito do trabalho dos profissionais do sexo. E além disso, claro, se isso não for suficiente, mas isso deveria ser suficiente, mas se isso não fosse suficiente, a gente pode listar uma infinidade de problemas relacionados a isso que juntos devem mostrar para todas as pessoas, por A mais B, que o trabalho como profissional do sexo deveria ser algo rejeitado, deveria ser algo visto como algo muito ruim. Quais que são esses problemas relacionados a isso, né? A gente sabe que pessoas que vivem como profissionais do sexo ou que têm algum tipo de trabalho nesse sentido têm chances muito maiores de
abusar de substâncias, então de ser dependente químico, de dependente de vários tipos de droga. Essas pessoas têm uma taxa de suicídio muito maior entre elas do que a população geral. Isso é gritante nos dias de hoje. Elas estão muito mais sujeitas a sofrer violência pelo tipo do trabalho, pela natureza do trabalho, pelos riscos a que elas se expõem. Então existe toda uma série de consequências que vêm atreladas ao trabalho como profissional do sexo que só elas também já deveriam ser justificativa suficiente para que o trabalho como profissional do sexo fosse algo reprimido, reprimível, inclusive na sociedade como um todo, como se, que deveria ser algo extremamente, como eu posso dizer, acho que não só reprimido, mas de uma certa forma, assim, desencorajado veementemente. Parece até um eufemismo falar dessa forma, mas e é um eufemismo, né? Mas isso deveria simplesmente ser tratado como errado. Porque é errado e traz problemas e vários tipos de problemas. Isso traz sofrimento, isso traz degradação, isso tira a dignidade de uma pessoa. Então, não é algo de forma alguma para ser celebrado, não é algo para ser honrado, de maneira nenhuma. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa tratar mal as pessoas que trabalham com isso, ou que a gente precisa discriminar, mas a gente precisa sim ter uma noção muito clara de que isso é ruim, isso é degradante, isso é mal. E que isso não deve ser encorajado de nenhuma forma, isso não deve ser honrado. Bom, pessoal, voltando aqui, a gente teve que fazer um corte no vídeo porque meu filhinho acordou e começou a chorar. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o tema dos Oscars, né? Eu acho que eu já estava introduzindo, tinha falado um pouco sobre o Oscar de melhor atriz, de Anora, de como esse foi um retrato muito contundente do quanto os valores estão completamente invertidos no mundo de hoje, onde se travou uma guerra contra a moral, a ponto de se premiar um Oscar de melhor atriz. Eu não assisti o filme, eu não sei como foi a performance da atriz, mas a minha grande crítica é que essa atriz, no discurso em que ela foi receber o Oscar, ela honrou, dedicou, fez uma homenagem ali para profissionais do sexo, para a comunidade de profissionais do sexo. Isso não deve de nenhuma maneira ser celebrado. Vender o próprio corpo é algo completamente errado, e se os princípios de alguém não fossem suficientes para dizer isso, recapitulando o trabalho, esse tipo de trabalho, que não é um trabalho, né, mas esse tipo de ação completamente degradante é algo que traz consequências gravíssimas para a vida de uma pessoa, em termos de saúde mental, em termos de saúde física. A prostituição está relacionada com abuso de drogas, com situações de violência extremas. As pessoas que infelizmente caem nessa área, seja por coação, seja por uma decisão própria inicialmente, elas têm tem taxas, né? As estatísticas mostram que elas estão muito mais sujeitas a além de violência, de abuso de substâncias, mas também tem índices de suicídio muito, muito, muito maiores que o da população geral. Além de, claro, todos os outros transtornos mentais, depressão, transtornos de personalidade também, obviamente, que não vão ser causados por isso, mas que talvez sejam uma condição pré-existente que tenha contribuído para a decisão daquela pessoa de entrar nesse mundo. Enfim. É muito triste que isso tenha acontecido, é muito triste que isso choque pouquíssimas pessoas, que isso não esteja sendo tratado com a repulsa e o choque mesmo que deveria causar. E aí a gente vai para outra parte do Oscar, que foi o nosso filme brasileiro aí que ganhou,
É um filme que eu também não assisti, mas que eu sei que conta a história de uma família, enfim, do Rubens Paiva, que foi ali, que desapareceu, né? Que foi provavelmente, enfim, com certeza, na verdade, que foi morto pela ditadura, enfim. Tudo bem, a gente sabe desse período, que foi um período que realmente, em que existiu tortura, em que existiu violência, que várias pessoas foram vítimas, que houve sim uma ditadura, mas Walter Salles e Fernanda Montenegro não disseram nada, absolutamente nada sobre a ditadura que a gente vive atualmente no Brasil. Nós temos presos políticos atualmente no Brasil e ninguém fala nada sobre isso. Isso é completamente inacreditável. Nós temos hoje presos políticos, pessoas que são torturadas, que têm a vida completamente devastada, com invasão de propriedade privada, invasão de privacidade, todo tipo de desmando que se pode imaginar, que chega a configurar uma tortura. E ninguém fala nada sobre isso. Existe uma mãe de 2 crianças cujo grande crime foi escrever uma frase colocada ali por um dos nossos ministros, por um dos nossos juízes lá do STF. Ela simplesmente cometeu o grande crime de escrever com batom numa estátua. Ela é mãe de 2 crianças pequenas e ela foi condenada a 17 anos de prisão. Isso é prisão política, isso é tortura, isso é perseguição, isso é um crime contra a humanidade. Isso é algo tão absurdo e ninguém fala nada sobre isso. O Brasil, isso deveria causar uma repulsa, um desgosto. Não é capaz que alguém minimamente honesto, intelectualmente honesto, e que seja honesto por princípio, ache que um ato desse, escrever de batom numa estátua, seja um ato violento de qualquer natureza, ou que seja algo para se fazer um golpe. Isso é absolutamente impensável. Qualquer pessoa que seja minimamente honesta, que use a razão, não poderia, em nenhuma circunstância, acreditar que escrever de batom numa estátua é um golpe contra a democracia, que é um ato contra a democracia, que é um ato violento, de maneira nenhuma. Então, as pessoas que apoiam esse tipo de desumanidade, isso é simplesmente por mau caratismo, isso é simplesmente por... É um terrível gaslighting. Esse é o maior gaslighting. As pessoas que dizem que esses atos foram atos contra a democracia, que foram atos violentos, isso é mentira. Não tinha ninguém no 8 de janeiro com uma arma. Absolutamente ninguém. Então, essa é a maior mentira que dizem de forma totalmente deslavada na nossa cara. E que a esquerda, eles fazem uso disso, as pessoas que reproduzem esse discurso, isso é uma completa mentira e elas sabem que elas estão mentindo. Isso é por falta de caráter que alguém fala esse tipo de coisa ou que apoia esse tipo de coisa, que uma mãe de 2 crianças seja condenada a 17 anos de prisão porque escreveu de batom numa estátua. A gente é o país em que o nosso presidente passa a mão na cabeça de bandido, aliás, mas que o nosso presidente passa a mão na cabeça de pessoas que sei lá, roubam celular na rua. São vítimas da sociedade. E uma mulher que escreveu de batom numa estátua é condenada a 17 anos de prisão. Isso é o maior absurdo. E ninguém fala nada lá fora. Como é que pode... Né? Isso já é motivo suficiente para que esse filme fosse rejeitado, fosse completamente rejeitado, para que esse Oscar fosse rejeitado. Isso é um completo absurdo. Isso é um completo absurdo. A gente está vivendo hoje uma ditadura, perseguição política, a gente tem presos políticos, a gente tem uma injustiça dessa sendo feita,
Imagina quando, nunca, se um pichador for preso pichando um muro com uma latinha de tinta em flagrante, nunca vai pegar 17 anos de prisão. Por que essa mulher, que é mãe de 2 crianças, está sendo torturada, e 2 crianças, uma família, está sendo torturada porque ela escreveu com um batom numa estátua? E por que Walter Salles e Fernanda Montenegro não falam disso? Por que ninguém fala disso? Por que nenhum brasileiro vai lá fora e fala disso? Exceto Eduardo Bolsonaro, que tá tendo passaporte cassado pelo Alexandre de Moraes e pela PGR. Por quê? Porque a esquerda no Brasil não tá interessada em paz, não tá interessada em amor, não tá interessada em justiça. O que eles querem é uma ditadura sanguinária que tá se instalando, e enquanto isso a gente vê pessoas que às vezes nem são da extrema esquerda, mas que são de centro, que flertam ali com a direita, aplaudindo o Oscar brasileiro. Pelo amor de Deus, isso não é motivo para se aplaudir, isso é motivo para chorar, isso é motivo para gritar, isso é motivo para mostrar a hipocrisia dessa gente, a hipocrisia desse país, a hipocrisia dos nossos governantes. Isso é completamente absurdo. Enfim, por hoje é só. Comente, compartilhe esse vídeo se você concordar com as coisas que eu falei aqui, ou se você não concordar também, enfim, fica à vontade. Vamos aproveitar o livre discurso enquanto a gente ainda tem. Não sei ou na verdade não tem mais, dependendo da sua visibilidade ou do seu cargo, da sua função no país. Mas enfim, é isso. Ficamos por aqui. Um abraço.